Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço pelo convite especial para pregar nesta igreja no primeiro culto de missões de 2020. E hoje estarei pregando sobre o clamor de uma alma perdida por missões. Lemos em Lucas capítulo 16 e versículo 27 e 28. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar. Aqui podemos perceber na parábola de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ministrando sobre o rico e Lázaro, que havia um homem rico que vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Este homem rico da parábola era um homem que vivia com todos os privilégios, com todas as oportunidades, com todo o dinheiro, com toda a roupa, com toda a ciência, com todos os privilégios da época à sua disposição. No entanto, mesmo vivendo dentro desta situação privilegiada, ele não obedecia à palavra de Deus. Hoje podemos entender que, além de a pessoa permanecer com seus privilégios, é preciso considerar e entender a graça de Deus, o plano de Deus, a vitória de Deus, os privilégios do Senhor nosso Deus. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aqui está, meus amados, a condição precária do homem que não tem condição, do homem que não tem saúde, do homem que não tem os privilégios desta vida, que não conseguiu alcançar o pódio ou a forma de viver mais tranquilo, com melhor condição. Este Lázaro desejava comer da migalha que caía da boca ou da mesa do rico e não tinha condições de sobrevivência. Na sua enfermidade, ele não tinha nem condição de comprar remédio para ele. Os próprios cães vinham lamber as suas feridas. Que situação precária, que situação de saúde gravíssima que este homem vivia, e ninguém estendia a mão de misericórdia para com ele. E aconteceu que o mendigo Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E percebemos aqui, pela morte de Lázaro, que ele foi privilegiado. Lázaro foi privilegiado não porque fosse pobre, não porque fosse doente, não porque estivesse sofrendo, mas porque ele confiou no Senhor Deus, ele aceitou Jesus como seu Salvador,
ele tomou posse da vida eterna. Então, na sua situação, ele creu no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E morreu também o rico e foi levado para a sepultura. O rico foi para a sepultura, não foi porque ele fosse rico, não foi porque ele vivesse regaladamente, não foi porque ele se vestia com roupas suntuosas, não, ele foi para a sepultura porque ele desprezou a Deus, ele não reconheceu a Deus, ele não aceitou a Jesus como seu Salvador. Então, aquele que rejeita o Senhor também será rejeitado. A Bíblia diz: se me deixares, vos deixarei. Então, é preciso confiar no Senhor. E lá no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui podemos perceber que na eternidade são dois lugares diferentes, um lugar de privilégio e felicidade, outro lugar de desprezo e tormento. Portanto, é preciso manter bem visível, manter lúcida essas duas verdades: a verdade do paraíso, a verdade do inferno, a verdade do seio de Abraão e a verdade do inferno de tormento, porque ambos são uma realidade. Aqui prova que o rico percebeu essa diferença e, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O tormento era muito grande, o tormento era real, e o rico pensava que poderia resolver a sua situação ali dentro do inferno. Porém, Abraão disse: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. É preciso compreender o plano e a graça do Senhor nosso Deus. E além disso, está posto grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá poderiam passar para cá. Então, percebemos, meus amados irmãos, que é impossível mudar de lugar dentro da eternidade. Na eternidade já está definido o lugar de cada um de nós, ou no seio de Abraão, representando o céu, ou no inferno, representando a condenação eterna. E disse o rico ao pai Abraão: rogo-te que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O rico, aqui nesta mensagem que estou ministrando, representa a alma perdida clamando por missões. Ele, o rico, lá
na sepultura, lá na chama, no inferno, clamou por missões, clamou por salvação de seus irmãos, para que não fossem para o mesmo lugar onde eles estavam. Estes 5 irmãos do homem rico que ainda estava na terra, quero simbolizar com os 5 continentes do mundo habitados, a saber, a Ásia, a África, a Europa, a América e a Oceania. Povos desses continentes que nunca foram alcançados pela palavra de Deus, que não se converteram ainda, que não foram discipulados, evangelizados, que não foram levados a Cristo de uma forma ou de outra. Mas o clamor missionário, aqui está, o clamor de uma alma perdida por missões. Portanto, meus amados irmãos, é hora de fazer missões. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Estes Moisés e os profetas representam a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra santa, a palavra que restaura, a palavra que fortalece, a palavra que edifica, a palavra que todo aquele que crê recebe a vida eterna. E disse ele a Abraão: meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Meus amados irmãos, esta palavra é muito forte, a palavra missionária, o clamor de uma alma por missões. Aqui Abraão concluiu, Jesus concluiu na parábola, dizendo que Abraão falou para aquele jovem rico dentro do inferno, estava ouvindo a sua voz, que tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. E eu pergunto: não já está um dos mortos, não já ressuscitou? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sofreu, morreu e ressuscitou o 3º dia, e foi à direita do Pai, está sentado. É só crer no Senhor Jesus Cristo. Mas muitos ouvem a palavra e não levam a sério, meus irmãos, não acreditam na palavra, não acreditam no Cristo ressuscitado. Mas você e eu acreditamos, mas nós vivemos para Deus. Portanto, há um grande clamor de missões pelas almas perdidas. Portanto, que Deus nos abençoe. Vamos fazer missões em nome de Jesus. Quantos missionários querem fazer missões hoje? Vamos fazer missões orando, fazer missões contribuindo, fazer missões evangelizando, fazer missões cantando, fazer missões ajudando, fazer missões apoiando, fazer missões entendendo, fazer missões perdoando, fazer missões restaurando, fazer missões. Cada atitude para a glória de Deus. Saúdo-vos com a